Eu tava no TikTok vendo esses vídeos de bebês escolhendo seus iniciais em Pokémon e parei pra pensar que, minha jornada também começou com uma escolha entre Bulbasauro, Charmander e Squirtle lá no Pokémon Fire Red, onde eu precisei fazer a minha escolha. Mas, claro, o primeiro contato com Pokémon foi assistindo ao desenho ou anime, chama como você quiser, que passava na Rede TV. Por isso, hoje eu resolvi fazer o meu tier list de iniciais. Atenção! Isso aqui é baseado na minha opinião, mas com algumas regras. A categoria lendário só pode ter um inicial por região. E é isso, não vou ficar criando regra não. Encanto, dos 3 iniciais, a minha escolha em Pokémon Fire Red foi o Charmander. E isso, obviamente, vai pesar na minha opinião. Mas, de acordo com uma pesquisa com fãs brasileiros, o nível de popularidade é assim. O Charmander lidera com impressionantes 42%, seguido por Bulbasauro com 38% e Squirtle com 20%. Por isso eu coloco Squirtle e Bulbasauro na categoria incrível. E eu parei pra pensar que entre os 3, o Charmander pode até ser o mais escolhido. No entanto, juntando a porcentagem dos outros 2, o número vai ser maior. E talvez por isso que o Charmander sofra tanto hate. Mas é o seguinte, aqui ele vai pra categoria de lendário. É isso. Chegamos em Johto, a segunda geração de Pokémons. Depois do enorme sucesso de Kanto, a Nintendo e a Game Freak tinham um desafio gigantesco: expandir esse universo sem perder a magia original. E foi isso que eles fizeram, tanto em Pokémon Gold e Silver, quanto em Hearth Gold e Soul Silver. E aqui é o seguinte, dos 3, o meu inicial favorito é o Totodile. Ele, nesta forma, vai pra categoria incrível. E se eu fosse um treinador de Pokémons, jamais iria evoluir o meu Totodile. Até porque eu não gosto muito das evoluções dos iniciais dessa geração. O Cyndaquil, por exemplo, entra pra mim na categoria que poderia ser melhor, justamente por isso. E a Chikorita, apesar de ser fofa, vou colocá-la na categoria inicial. E eu espero que ninguém me taque hate, sei lá, não dá. E nessa geração, a pesquisa ficou mais ou menos em 54% de aprovação para o Totodile. Ou seja, mais da metade dos fãs prefere o Totodile do que os outros 2 Pokémons. O Cyndaquil com 38% até que foi bem avaliado, mas a Chikorita com seus 9% realmente se torna apenas o inicial. A terceira geração chegou. Bem-vindo a Hoenn, a geração que marcou uma nova era para Pokémon, com gráficos melhorados, novas mecânicas, natures, habilidades e até batalhas em dupla. Pokémon Emerald, Ruby e Safira, lançados para Game Boy Advance, que inclusive estão no link da minha bio para quem quiser jogar, inauguraram a querida região de Hoenn. E eu só coloquei a regra de não colocar mais que um inicial na categoria de lendário por causa dessa região. Até porque qualquer um que você pegue vai solar todo mundo. Por mais que a maioria fale que é fácil passar do Brock e da Misty com o Charmander, todo mundo sabe que precisa treinar um pouco mais que o normal, caso tenha ele. Já nessa região isso não se aplica. Todos vão passar com facilidade do primeiro ginásio da líder Roxanne e vão levando o jogo nas costas. Enfim, se fosse baseado no desenho, eu com certeza colocaria o Treecko na categoria lendário. Mas aí, por conta do que o Sceptile fez. E, na real, a minha opinião diz que Treecko e Torchic ficam na categoria incrível. E o Mudkip entra na categoria de Pokémon inicial lendário. O Mudkip que lidera na porcentagem de favoritismo dos fãs, com 41%. Seguido do Treecko, que tem 34%, e o Torchic com 25%. Ou seja, uma das regiões mais divididas até agora. E quando o Mudkip evolui para Swampert, ele se torna um Pokémon do tipo água e terra. E isso, meu caro treinador, faz com que ele se torne completamente imune a ataques do tipo elétrico. Isso é algo raro entre os Pokémons do tipo água, já que a maior fraqueza de qualquer inicial aquático normalmente são golpes elétricos. Ok, vamos para Sinnoh. Essa foi a geração em que
o anime de Pokémon brilhou com um Down e seu Piplup carismático. Enquanto isso, o Chinchar foi protagonista ao lado do Ash, com uma evolução emocional e incrível até se tornar o poderoso Infernape. Piplup conta com 34% de aprovação. E tipo, ok, o Empoleon até que é foda, mas o Piplup, sei lá, não me passa uma vibe muito, sabe? Eu tava entre colocar na categoria ele podia ser melhor e incrível. Como o Piplup, ele realmente poderia ser melhor. Mas pensando no Empoleon, a minha opinião vai ser essa. Ele realmente podia ser melhor. Eu espero não sofrer hate. Turtwig, que tem 28% de aprovação dos fãs, eu não consigo colocar na mesma prateleira de pokémons como Bulbasauro, Squirtle e Trico. Então ele realmente poderia ser melhor. Chinchar tem seus 38% e como inicial ele até pode não ser o mais. Só que cara, como Infernape é um pokémon simplesmente incrível e ele eu enxergo nessa prateleira dos incríveis. Ok, chegamos em Unova, a quinta geração de Pokémon. Snive tem 38% dos votos e lidera. Mas cara, independente, essa cobra de folha pra mim é só um inicial. E eu fiquei bravo dele ter acabado com o Pikachu nos primeiros episódios de Unova. A Oshawott tem 32%. Apesar de ser carismático no anime, a última evolução não me agrada tanto. Então ele é um inicial que poderia ser melhor. Tepig tem 30% e sinceramente eu prefiro um Metapod. Ele sofre bastante hate e é considerado por muitos como pesado e sem elegância. Chegamos em Kalos, a sexta geração de Pokémon. Aqui, o Fennekin, ou a Fennekin, sei lá, tem 25% de aprovação dos fãs. Irmão, apesar da Delphox ser um Pokémon do tipo fogo e psíquico, eu quero colocar o Fennekin na categoria de podia ser melhor. E ao lado dele, o Chespin, que tem 15% de aprovação dos fãs e também podia ser melhor. Mas chegamos no Froakie e com 60% de aprovação é impossível não colocá-lo na categoria de lendário, obviamente. Ao chegarmos em Alola, a sétima geração de Pokémons agora vai virar speedrun de tier list, porque sinceramente eu não tenho muito o que opinar sobre essas próximas gerações. Rowlet tem 38%, Litten 32% e Popplio 30% de aprovação, ou seja, nenhum dominou completamente essa geração. E é difícil formar uma opinião sobre eles porque eu realmente não assisti essa parte do desenho, mas o Popplio com esse nariz de palhaço me passa muito uma vibe de que eu prefiro um Metapod, mas sério. Rowlet e Litten eu até posso colocar em poderia ser melhor. A oitava geração de Pokémon é Galar e Scorbunny tem 42% de aprovação, talvez porque o carinha que dividiu o protagonismo com Ash tem um Subble e Grookey. Um tem 35% e o outro 23%. Scorbunny podia ser melhor. Subble me passa uma vibe de que eu prefiro um Metapod e Grookey, sei lá, é só o inicial. E agora, nessa próxima geração, Paldea, sei lá, Fuecoco é aparentemente o que mais agrada os fãs, com 40%. O outro eu não sei nem pronunciar o nome. Sprigatito? Sei lá, ele tem 33%. E Quaxly tem 27% de aprovação e todos, sei lá, ficam na categoria inicial. Eu acho todos meio sem personalidade. Brincadeiras à parte, cada um tem sua jornada, seu primeiro inicial do coração. E isso é o mais legal no mundo Pokémon. Mas agora eu quero saber qual foi o seu primeiro inicial. E se você tivesse que escolher só um pra levar pra vida toda, qual seria? Deixa nos comentários, curte o vídeo e se inscreve pra mais conteúdo de Pokémon. E eu realmente queria te ver neste último vídeo, onde eu comentei sobre o Fast Forward em Pokémon. Até a próxima, tchau!